Bom dia. Obrigado aí pela presença de vocês. Quero agradecer muito. E quero agradecer também a presença dessa figura emblemática, que é o prefeito Fernando Haddad, e do secretário Chalita, secretário da Educação, e também do nosso reitor, o professor Modena, e também do Scott, que está representando as entidades estudantis. O prefeito é uma pessoa que, desde a época que ele era ministro da Educação, ele é uma pessoa que tem olhado muito pelo Instituto Federal, e a gente tem visto isso, a gente já teve diversas reuniões, diversas pautas, e a gente percebe na gestão dessa prefeitura que eles têm um carinho muito grande pelo Instituto Federal, e é isso que a gente tem a agradecer. Então, vou passar a palavra para o professor Modena para fazer uma abertura, depois o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, vai estar falando com a gente aí, fazendo uma palestra sobre temas interessantes para o nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado aí a presença de todos. Professor Modena. É com grande prazer, né, que a gente faz essa abertura, agradecendo nosso anfitrião, que é o professor Luiz Cláudio, né, que é o diretor aqui do Campo São Paulo, agradecer entidades, representantes da entidade estudantil, agradecer o secretário da Educação, Chalita, agradecer a presença do Fernando Haddad, e fazer uma espécie assim de quebra de gelo, né? Quer dizer, não sei, somos todos muito jovens, vocês são mais jovens do que nós. E vocês talvez não saibam ou saibam muito pouco, mas uma das grandes obras desses governos recentes foi a criação do Instituto Federal de São Paulo. Então, o nosso prefeito foi ministro, talvez, acho que o ministro da Educação mais longínquo, parece que é da história republicana, o segundo, né? Edificou, construiu, né? Colocou em pé esse grande arranjo chamado Instituto Federal de São Paulo. Então, para nós, a gente não precisaria nem apresentar, mas para vocês, eventualmente, é um dos grandes idealizadores da escola que vocês hoje fazem uso, fruto, e que bom que vocês estão aqui. Os servidores, agradecer o trabalho que eles têm feito, aos professores, muitos estão aqui prestigiando, e agradecer principalmente aos alunos, que é a razão da nossa existência aqui. Então, a gente passa a palavra para o prefeito, para falar sobre alguns temas, um deles muito importante, muito claro, que é a mobilidade urbana. Ô Chalita, tá bom, desculpa, é que eu estou emocionado. Não são só as meninas que estão emocionadas aqui com a presença do prefeito do Chalita, né? Então, é um grande abraço, obrigado a todos, e a gente continua na cerimônia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar o prefeito Fernando Haddad, uma honra participar com o prefeito desse bate-papo, dessa conversa sobre cidade. O Modena, nosso reitor aqui, o Luiz Cláudio, diretor, o Scott representando os alunos. Uma palavra muito rápida, que a gente está aqui mais para ouvir o prefeito, mas eu acho que é muito interessante a gente estar aqui hoje com jovens, com educadores, refletindo sobre duas coisas fundamentais. Primeiro, oportunidade. As pessoas terem oportunidade de desenvolver os seus talentos. E segundo, o esforço pessoal de cada um. Eu fiquei impressionado ali na conversa com os alunos de saber a disputa, candidato vaga dos cursos aqui do Instituto. É impressionante, né? É o esforço que vocês fizeram para estar aqui, o que vocês estudaram para estar aqui, o que vocês estudam para sair daqui com diploma
e com enormes possibilidades no mercado profissional depois. Então, há essa necessidade do esforço pessoal, de cada um conhecer o próprio talento, ir atrás do seu sonho, se esforçar para que se possa se desenvolver como alguém que se sinta útil para o seu país, para a cidade em que vive. E a outra questão é a questão das oportunidades. E aí vem a visão que tem o Fernando Haddad, o prefeito, o professor Fernando Haddad, de um conceito de educação que vai desde a creche até o pós-doutorado. Nós estamos fazendo um esforço enorme toda semana. Ontem a gente inaugurou 2 novas creches, mas toda semana a gente inaugura escola. Pra vocês terem uma ideia, na gestão dele, em 3 anos, são 90 mil novas vagas criadas só em educação infantil. 90 mil crianças que não tinham onde estudar, agora tem. Isso em 3 anos é um dado impressionante. E é importante a gente pensar nisso, porque a educação é a política pública que mais corrige a injustiça. Se você dá oportunidade desde cedo, essas crianças, elas terão as mesmas condições que outras crianças que nascem em famílias que têm condições de pagar um curso de inglês, de espanhol, de mandarim, que têm condições de pagar práticas esportivas, culturais. Se a gente dá condições desde cedo, essas pessoas terão uma outra história. Nas nossas creches, as crianças ficam 10 horas por dia, são 5 refeições, e com uma qualidade impressionante. As nossas escolas, a gente está transformando em escolas de tempo integral, para que outras pessoas tenham essas oportunidades que vocês estão tendo. Eu acho que a beleza da educação está nessas 2 coisas: dar oportunidade e fazer com que as pessoas percebam que elas precisam ser protagonistas da própria história. A gente tem direito de reclamar, de debater, de falar, de criticar, isso é bom numa sociedade, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Cada um tem que ter um esforço pessoal e pensando nisso. Como é que eu mudo o meu país como arquiteto? Como é que eu mudo como engenheiro? Como é que eu mudo como professor? Como é que eu mudo como advogado? Como é que eu mudo como alguém que entende tecnologia? O que eu posso fazer para que eu olhe para mim mesmo e sinta, eu sou útil? Aquilo que eu faço é bom ganhar dinheiro, é bom ter um sucesso profissional, mas a consciência de que na minha profissão eu melhoro a cidade em que eu vivo, o país que eu vivo, isso faz toda a diferença. Parabéns pelo esforço de vocês e pela bela qualidade que tem esse instituto. Bom dia a todos vocês. Queria, antes de mais nada, agradecer às associações estudantis que me fizeram esse convite, na pessoa do Scott, cumprimentar o nosso anfitrião, Luiz Cláudio, que nos cedeu o espaço, o magnífico reitor Eduardo Modena, que é um antigo companheiro, que nos ajudou no Ministério da Educação a expandir as atividades do Instituto Federal por todo o estado de São Paulo e mais recentemente agora na capital. Nós estamos com programação de abrir 2 novas unidades do Instituto na capital, uma que eu vistoriei ontem, lá em Pirituba, está quase pronta, pelo que eu vi, né? Está bem adiantada, e uma menor de atividades menos densas, vamos dizer assim, talvez cursos profissionalizantes em São Miguel. Então, o Instituto, que tem um peso muito grande em São Paulo, aqui a partir do Pari, começa a atingir os bairros da periferia de São Paulo, o que vai ser muito bom para a juventude que nem sempre tem a oportunidade de estudar numa instituição dessa qualidade. Então, nós vamos ter 2 novas unidades do Instituto na capital, além dessa, e recebi aqui uma série de demandas para tentar, junto ao município, garantir a expansão territorial do Instituto aqui mesmo, no Pari, explorando áreas que possam ser desapropriadas ou cedidas para o Instituto Federal. Então, saio daqui com a lição de casa de explorar essas possibilidades. Cumprimentar o secretário de Educação do município, Gabriel Chalita, tem feito um trabalho também muito importante, não só na área da educação infantil. O Chalita está protagonizando um esforço de levar cursos superiores para os CELS, para os Centros de Educação Unificada. Levar cursos superiores para os CELS também significa dar oportunidade para o jovem da periferia não parar os estudos no ensino médio, né?
E muitos param o estudo do ensino médio porque ou não tem grana para pagar uma faculdade, ou não tem acesso à bolsa de estudo ou financiamento estudantil, ou às vezes não tem o acesso físico, porque isso envolve deslocamento. E às vezes nem todo mundo está apto a se deslocar pela cidade em função do tempo, em função de recursos, em função de uma série de coisas. Então levar a universidade para os céus, a universidade pública, é uma forma de transformar a nossa cidade numa cidade educadora, em que cada bairro garanta oportunidade para a juventude e amplie os horizontes dessa juventude. Então, um trabalho muito importante. Me pediram para fazer uma explanação sobre mobilidade urbana, que é um assunto que, ao contrário do que o senso comum pode sugerir, é um tema da mais alta complexidade, porque não envolve só deslocamento, envolve muito mais do que isso. E depois a gente faria uma abertura para algumas perguntas, que já estão, não sei se já estão organizadas ou não. Plano diretor? Tá. Bom, na verdade as duas coisas estão combinadas. Falar de mobilidade e falar de plano diretor é quase que falar do mesmo assunto. Então eu vou usar essa primeira parte da conversa para falar sobre o assunto, mas eu tenho feito palestras em instituições como essa e acho que a possibilidade de interação seria, para mim, uma experiência que eu gostaria de promover aqui. Se a gente pudesse ouvir algumas perguntas formuladas pelos estudantes que devem ter dúvidas sobre todas as questões relativas à vida urbana. Então, o que eu queria sugerir, em primeiro lugar, é que quando você fala de mobilidade, você pode usar o conceito no sentido antigo do termo, o deslocamento da casa para o trabalho, o deslocamento da casa para a universidade, ou você pode pensar mobilidade a partir de uma perspectiva urbanística mais ousada. A mobilidade não é só deslocamento. A mobilidade, antes de tudo, para os urbanistas, é você garantir que sem grandes deslocamentos a pessoa tenha acesso a serviços públicos, tenha acesso a oportunidades econômicas. Porque se você não pensar a partir daí, você vai reproduzir uma cidade que tem expulsado a população mais pobre para cada vez mais longe e onerando o poder público com investimentos de infraestrutura para trazer essa população que mora cada vez mais longe para os bairros onde os serviços públicos e as oportunidades econômicas existem. Então, esse desequilíbrio da cidade de São Paulo é que precisa, antes de mais nada, ser corrigido. Porque não haverá transporte público suficiente se a cidade não estiver equilibrada do ponto de vista das oportunidades. E a nossa cidade, ela foi construída com base no desequilíbrio. Então, a população de mais baixa renda é a que mais mora afastada daquilo que é essencial para a sua sobrevivência e para o seu bem-estar. Então, todo e qualquer plano de investimento da cidade de São Paulo tem que, antes de tudo, pensar na distribuição geográfica. Porque se nós continuarmos investindo da maneira como historicamente nós fazemos, nós não vamos corrigir esses desequilíbrios territoriais. Vou dar um exemplo. Você pegar a região da Paulista e perguntar quantos leitos hospitalares tem na região da Paulista, nós vamos ficar perplexos com a quantidade de leitos. Em geral, de hospitais particulares, que cobram ou de planos de saúde ou do cidadão para atender, mas a quantidade de leitos de uma medicina que não deve nada para nenhum país do mundo está concentrada num bairro da cidade, né? Que é esse espigão que é a interface das duas maiores subprefeituras da cidade, o Espigão da Paulista. Agora, se você pegar quais são os dois bairros com mais baixo IDH da cidade, Parelheiros e Brasilândia, são os dois mais baixos IDH da cidade. Quantos leitos hospitalares tem nesses bairros? Nenhum. Não tem nenhum leito hospitalar. Então, se você quiser pensar em mobilidade, você tem que oferecer serviços públicos
para essas localidades, para justamente evitar o deslocamento. Então, hoje nós estamos construindo já entregamos um no Jabaquara, e estamos construindo 2 novos hospitais da cidade. Exatamente onde? Um em Parelheiros, que vai ficar pronto esse ano, e um na Brasilândia, que vai ficar pronto no ano que vem. Então, você corrigiu uma distorção importante do sistema. Quando você leva a universidade pública, porque também paga não adianta para a população de baixa renda. Quando você leva a universidade pública para os céus, qual é o recado que você está dando? Que os bairros dormitório vão se transformar em cidades. Porque se você for a São Mateus, ou se for na Capela do Socorro, ou se for a Perus, você não tem o conceito de cidade consolidado. Para consolidar o conceito de cidade, essas subprefeituras que têm, muitas vezes, quase 400 mil habitantes, precisam ser providas de serviços públicos essenciais, porque senão a mobilidade vai estar comprometida. Se a pessoa tiver que sair os deslocamentos na cidade de São Paulo são todos intermunicipais, na verdade. Quem vem de São Miguel para o centro está fazendo uma viagem intermunicipal. Quem vem de Perus para o centro está fazendo uma viagem intermunicipal. Capela do Socorro está fazendo uma viagem intermunicipal. Então, na verdade, esses bairros só vão se transformar em cidades se todos os investimentos, ou a maior parte dos investimentos públicos da cidade, corrigir os desequilíbrios espaciais e geográficos que a gente está vivendo até hoje. Então, levar a universidade para os céus é uma forma de dialogar com o jovem da periferia e inibir um deslocamento que será desnecessário com a instalação dessa oportunidade. Na cultura, a mesma coisa. Os nossos equipamentos culturais, todos concentrados em poucos bairros. O céu já foi uma virada, já levou um pouco de cultura para o bairro. Esse ano, nós vamos inaugurar 20 salas de cinema nos céus, porque 30% da população de São Paulo nunca foi ao cinema. Você está falando da maior cidade do hemisfério sul, né, uma das cidades mais ricas do país, em que 30% da população nunca pisou numa sala de cinema. Por 2 razões. Falta de oportunidade, não tem dinheiro às vezes para pagar um ingresso que é caro, e ficou muito caro ao longo dos últimos anos. No meu tempo de juventude, o ingresso do cinema não era uma coisa que pesava no bolso, hoje é. Então, primeiro, falta de renda, mas, sobretudo, a pessoa não tem uma sala de cinema próxima à sua residência. Ela tem que se deslocar pelo território. Essas 20 salas, 90% delas estarão nos bairros periféricos da cidade, com cinema gratuito. Então vai ser gratuito e perto de casa. Aí é só convocar que a população comparece. E nós vamos ser os agentes da programação. Quem vai programar a qualidade do que vai passar somos nós. Então nós temos garantia de que a qualidade vai ser inclusive superior ao circuito comercial, que às vezes, né, fica todo tomado por blockbusters, né, que não dialogam com a realidade da população, que não educam. Então nós vamos poder fazer isso. Então, mobilidade, em primeiro lugar, é distribuir o investimento público pelo território. Em segundo lugar, mobilidade é distribuir o investimento privado pelo território. E aí a pergunta é: de que forma? Vocês podem perceber que o investimento privado em São Paulo, ele é todo concentrado em alguns bairros, né? E você tem um vetor de desenvolvimento na cidade que é bastante claro, bastante fácil de compreender. A cidade começou a se desenvolver na região da Sé República, subiu o Espigão para Paulista, desceu para Faria Lima, hoje está na Berrini e chegando na Chucre Zaidan. É o chamado vetor sudoeste da cidade. Então, todas as oportunidades de emprego, elas transitaram por esse vetor. Só que a população continua morando na Zona Norte e na Zona Leste. Então, para essa população, o emprego ficou mais longe do que quando estava na Sé. Pensa para o morador da Zona Leste. Ele já estava longe da Sé. Imagina quando ele consegue um emprego lá no centro empresarial,
né? Lá em Santo Amaro, lá na Berrini, para ele o deslocamento aumentou. Então, mesmo que você dê transporte público de massa, ofereça transporte público de massa, de qualidade, o tempo que ele vai perder é maior do que ele perderia se o desenvolvimento econômico da cidade respeitasse determinadas regras. O que nós fizemos no plano diretor? Nós estamos obrigando o setor imobiliário, que está muito incomodado com isso, mas ele tem que se submeter ao interesse público, a desenvolver os seus empreendimentos em torno dos eixos de mobilidade. Ou seja, onde não tem transporte de massa, não vai ter grandes espigões, porque é incompatível o grande espigão com a falta de infraestrutura de mobilidade. Então, hoje, o empreendedor privado, a partir do plano diretor, ele não pode mais construir esses grandes espigões onde não tem linha de metrô, linha de trem, corredor de ônibus. A cidade impede o desenvolvimento nessa direção. Então, quem conhece, por exemplo, Itaim Bibi, né? O Itaim Bibi cresceu, a Vila Nova Conceição cresceu. Todos esses bairros que tiveram exponencial crescimento não estavam providos de transporte público de massa. E aí o que aconteceu? Virou o inferno do trânsito, só piorou. Porque as pessoas, sem ter a oportunidade de se deslocar para o transporte público, acabam, quando tem acesso, comprando um carro, comprando uma moto e abandonando a perspectiva de se deslocar de outra forma na cidade. Então vejam que não é só o investimento público que precisa ser regulado, é também o investimento privado que precisa ser regulado. E o que o plano diretor faz de forma inédita na cidade de São Paulo é sobrepor o mapa do desenvolvimento desejado com o mapa do desenvolvimento de oferta de serviços públicos de transporte. Sem essa sobreposição, nós vamos impedir os empreendimentos privados. Ele só está autorizado quando há essa sobreposição. Bom, em terceiro lugar, mobilidade é aquilo que a gente reconhece imediatamente, que é o ato de se deslocar pela cidade com uma certa facilidade. E também aí eu acho que a administração inovou. Por quê? Porque ela seguiu a recomendação dos diplomas mais avançados do mundo no que diz respeito à mobilidade, que já é a lei federal, que é, em primeiro lugar, vem o pedestre. Isso é uma hierarquia estabelecida em lei, não da capital, uma lei federal, e que segue as melhores práticas internacionais. Então, quem tem que ser privilegiado em primeiro lugar? O pedestre. Isso está na lei. Em segundo lugar, o ciclista. Isso está na lei. Não é uma invenção dos comunistas. Está numa lei capitalista. Os ciclistas. Em terceiro lugar, o transporte público. Né? Então, o transporte público, no caso, é ônibus. Porque, obviamente, quando está falando em priorizar, é o uso do viário. Então, o ônibus. Em quarto lugar, não é o carro ainda, é o transporte de carga. Porque o transporte de carga é um tipo de transporte coletivo. Você sabe o que é alimentar 22 milhões de pessoas? Para alimentar 22 milhões de pessoas que não plantam um pé de alface, você precisa ter logística. Para ter logística para alimentar esse povo, aqui, São Paulo deixou de ser uma cidade industrial. Tudo que a gente compra vem de fora. A gente aqui, o que a gente produz em São Paulo? Serviços da mais alta qualidade, ciência da mais alta qualidade, cultura da mais alta qualidade, finanças da mais alta qualidade. A nossa vocação deixou de ser industrial. Nós temos outra vocação, que inclusive agrega muito valor ao nosso produto municipal, nosso produto interno bruto. O que isso significa dizer que tudo que nós compramos de mercadorias, perecíveis ou não, bens duráveis, semiduráveis, tudo é produzido fora. Se tudo é produzido fora, tem que chegar na tua casa. Para chegar na tua casa, vocês não podem imaginar a logística envolvida. Só o CEAGESP, que é um entreposto, recebe 15 mil caminhões por dia para alimentar
os 12 milhões que moram em São Paulo e mais os 10 que moram na Grande São Paulo. São 22 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando. Por isso que a lei de mobilidade diz que, em quarto lugar, pedestre, ciclista, transporte público, transporte de cargas. Em quinto lugar, vem o transporte individual motorizado. Seja moto, seja carro. Transporte individual motorizado vem em quinto lugar. Muito bem. Isso é a lei. Está cheio de lei que pega e lei que não pega. Qual que é o drama de uma lei como essa? O drama é que o espaço físico que vai ser dividido, ele não aumenta. Você não consegue aumentar a malha viária de uma cidade. A malha viária de uma cidade está dada. Ela foi construída ao longo de décadas. Tá certo? A malha viária de São Paulo tem mais de 100 anos. Né? Ela está dada. Você não consegue, com algumas exceções, né, que você faz alargamento de via, mas é muito pouco que você pode fazer para ampliar a malha viária. E mais do que isso, não é recomendável ampliar a malha viária. Isso que é uma coisa que pouca gente se atenta. Por que não é recomendável ampliar a malha viária? Porque está provado que quanto mais você oferta malha viária, pior o trânsito. Isso aconteceu na Marginal Tietê. Na Marginal Tietê, suprimiram toda a área verde da Marginal Tietê, em 2005, 2006. Toda a área verde foi suprimida e no lugar dela foram construídas 2 faixas de rolamento. E o governante da época declarou que o trânsito da Marginal tinha acabado. Ele declarou, quando inaugurou as 2 faixas, acabou o trânsito. O que aconteceu? 5 anos depois, o trânsito da Marginal está 80% pior do que estava antes. Tem uma teoria, chama Teoria do Trânsito Induzido, que diz exatamente isso. Quanto mais se amplia a malha viária, mais você estimula o uso do transporte individual motorizado. Quanto mais você faz isso, piora o trânsito ao invés de melhorar. O que a ciência moderna recomenda? Porque hoje a cidade, ela é objeto de ciência, não é mais palpite. Eu acho que vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Não tem mais achar. Para governar a cidade como São Paulo, não tem achar nada. Você tem que se basear em toda a literatura acadêmica produzida para gerenciar uma cidade como essa. O que a literatura recomenda é o seguinte: faça a reforma viária. E a reforma viária é distribuir o espaço viário seguindo a lógica estabelecida por essa lei. Então, a calçada vem na frente da rua, a ciclovia vem na frente da rua, a faixa de ônibus vem na frente da faixa de rolamento. E a última coisa que você vai fazer é a faixa de rolamento para transporte individual motorizado. Porque se você seguir essa hierarquia estabelecida em lei, você vai estar dando sinais importantes para a sociedade se reeducar em relação ao espaço público. Você vai estar dizendo para ela o seguinte: olha, o ônibus não vai ficar no congestionamento. Quando você anuncia que o ônibus não vai ficar no congestionamento, você está dando um privilégio para o transporte público que vai fazer as pessoas repensarem o uso do transporte individual. É óbvio que se o ônibus estiver no congestionamento, só vai ficar no ônibus quem não tiver dinheiro para comprar um carro ou uma moto. Ninguém é irracional. Ninguém consegue tomar uma decisão altruísta a esse ponto. Eu vou andar de ônibus apertado e demorado porque é melhor para todo mundo. Ninguém faz isso. Você tem que dar estímulos para as pessoas raciocinarem de outra forma. Né? De outra forma. E quando você sinaliza que o ônibus não vai ficar no congestionamento, você está sinalizando isso. Esse ônibus não vai pegar trânsito. Portanto, é um veículo que tem privilégio sobre o transporte viário. Quando você substitui vagas de estacionamento por uma ciclovia, que é isso que nós fizemos em São Paulo, pegamos aquela faixa de estacionamento, transformamos em ciclovia. O que você está anunciando para a cidade? Estude a possibilidade de se deslocar de bicicleta, porque você vai estar seguro. Eu falo uma frase sempre baseada numa conversa que eu tive com o prefeito de Bruxelas, que disse uma coisa para mim muito reveladora.
Ele diz, não existe ciclista sem ciclovia. Existe cicloativista sem ciclovia. Por que ele disse isso? Porque o cicloativista, ele é um pioneiro, é um desbravador. Ele é uma pessoa que quer, pelo gesto, pela atitude, ele quer mostrar que tem uma alternativa ao caos que a gente vive nas cidades. Por isso que ele é um cicloativista. Ele pega a bicicleta e se mete no fluxo de carros, arrisca a própria vida, mas para provar sua tese de que é irracional o modo de vida que a gente está levando. O ciclista não quer arriscar a vida. O ciclista quer andar de bicicleta uma boa. Então, quando você diz, você tem agora a sua faixa exclusiva, o que aconteceu em São Paulo em um ano? Aumentou 70% o número de ciclistas, segundo pesquisa do Ibope. Por quê? Porque ele tem uma faixa segregada que dá mais segurança. E apesar de ter aumentado, Modena, 70% o número de ciclistas, o número absoluto de mortes de ciclistas diminuiu no mesmo período. O que isso revela? Que a segurança convida e inibe os acidentes fatais. Então, é uma lógica diferente do que está sendo pensado. Quando você reduz a velocidade máxima nas cidades, também não é um engenheiro que acordou mal-humorado, né, e resolveu punir a cidade com a redução de velocidade. É porque tem muitos estudos que demonstram que, em primeiro lugar, a redução de velocidade máxima aumenta a velocidade média, por incrível que isso possa parecer. E por duas razões simples. Quando você diminui a velocidade máxima, você evita o efeito ondulatório que o trânsito tem. Aquele efeito de acelerar e brecar, aquela ondulação do trânsito produz uma velocidade média inferior a um movimento mais regular do trânsito. Isso está demonstrado cientificamente. E o segundo efeito, que é também óbvio, é que com a redução drástica do número de acidentes, você não perde a faixa de rolamento que você perde quando um acidente acontece. Às vezes você perde 2, 3 horas, às vezes mais quando a vítima é fatal, até chegar a perícia técnica, etc, etc. Você perde aquela faixa de rolamento. Com a diminuição dos acidentes, você também tem um fluxo melhor. Então você ganha a velocidade média, diminui o número de acidentes, a redução do número de vítimas fatais na cidade de São Paulo, o ano passado, que nós estamos fechando os números, deve ter chegado a 270. Ou seja, 270 pessoas não morreram no ano passado em função disso. E o trânsito, em função disso, não piorou. Você tem uma redução dos congestionamentos médios na cidade de São Paulo pelo fim desse efeito ondulatório. Isso tudo não é fruto de Às vezes as pessoas imaginam que isso é bandeira partidária, que isso é obra de um grupo político. Não funciona mais assim a administração. Se você perguntar para o Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, e que é um cara de direita, um cara liberal, né, do ponto de vista ideológico, ele vai defender essas medidas do mesmo jeito que o de Blasio, que é o atual prefeito de Nova York, que é de esquerda, está defendendo. Né? O Peñalosa, que foi prefeito de Bogotá, e 3 mandatos depois voltou, se elegeu agora, ele é um cara de centro-direita, do ponto de vista ideológico, e foi pioneiro na América Latina em fazer isso. O nosso Jaime Lerner, em Curitiba, o último partido dele era o DEM. Né? Ele surgiu com o Brizola, né, do PDT, mas ele terminou no DEM. Então não é uma pessoa posicionada no espectro ideológico à esquerda. É um cara de centro-direita. Mas quem inspirou a América Latina a segregar a faixa de ônibus foi Curitiba, nos anos 70. E depois o Brasil abandonou um projeto que nasceu aqui e exportou esse projeto para outras cidades antes de nós o recuperarmos e agora influenciarmos as cidades brasileiras a seguir esse modelo. Então, o que eu estou querendo dizer é que às vezes as pessoas querem colocar no debate político-ideológico uma dimensão de conhecimento que não veio da ideologia, que veio da ciência, que veio da formulação.
Então, se você consultar os especialistas em trânsito de Londres, de Paris, de Nova York, quando você faz a chamada abertura de ruas, né, rua aberta, fecha os finais de semana certos espaços para que as pessoas se apropriem, como pedestres, skatistas, ciclistas, de vias da cidade, isso tudo é um processo de educação pela qual nós temos que passar para repensarmos o conceito de espaço público, que foi perdido ao longo desses anos. Então, no Brasil, no Brasil, tudo foi meio privatizado, né? Você veja o seguinte, a rua foi privatizada. Quando eu digo foi privatizada, alguém dizer, a rua, como é que se privatiza a rua? Quando você não privilegia o ciclista, o pedestre e o transporte público, você privatizou. Porque só tem espaço para o transporte individual motorizado, é uma forma de privatização. Tá? Então você perde o conceito de espaço público, só tem espaço para o carro. Quando você não estimula as chamadas fachadas ativas dos prédios, como os nossos prédios em São Paulo, os térreos são perdidos, já perceberam? O térreo é o lugar menos usado da cidade. Em geral, é um salão de festa que ninguém usa, e quando usa, já sai um abaixo-assinado no prédio para estar incomodando. Né? No meu prédio aconteceu isso essa semana. Minha filha estava usando muito salão de festa e veio um abaixo-assinado para não usar. Então é um lugar que foi esterilizado na cidade, os térreos dos prédios. E as calçadas, eu pergunto a vocês seriamente, a calçada, vocês, lembrando das calçadas que vocês observam, ela foi construída para o pedestre ou ela é acesso à garagem das casas e dos prédios? Ela é acesso, o conceito de calçada se perdeu em São Paulo. Quando às vezes as pessoas falam, as calçadas estão muito ruins, mas é evidente que estão, não foram construídas para o pedestre. O pedestre não prejudica a calçada. O pedestre não consegue prejudicar uma calçada. Né? O que prejudica a calçada é o jeito que ela foi construída para o carro. O carro tem acesso à garagem. E aí não tem calçada que resista. Né? Não tem aquelas pedrinhas, nada suporta o entra e sai dos veículos. Enquanto no mundo desenvolvido, como a calçada ela é uniforme, ela é regular e ela não tem degrau, ela é feita para o pedestre, o carro tem que se adaptar àquilo. Então, ele não consegue destruir a calçada, porque a calçada foi construída de um jeito que suporta a carga, porque o pedestre é o maior, é quem mais utiliza. Então, você constrói com um piso reforçado para o pedestre usar e o carro não destrói aquilo. O carro se adapta à forma da calçada e não a calçada à forma do carro. Isso tudo está suficientemente consolidado na literatura. O que eu estou falando aqui não tem nenhuma novidade. Se eu fosse dar essa palestra no exterior, ela ia causar sono. Né? Mas no Brasil, não. No Brasil, discute-se se tem que ter ciclovia ou não, a cor da ciclovia, se é correto ser vermelha, se devia ser... não sei o que... Porque todas as ciclovias são vermelhas no mundo. Né? Talvez a gente devesse escolher outra cor aqui. Estamos discutindo uma série de coisas que já estão vencidas, já estão completamente vencidas em outros países. E aqui virou um tema, na minha opinião, quase irracional, de disputa ideológica e partidária. Aquilo que deveria ser considerado um avanço civilizatório do ponto de vista de organização espacial da cidade. Então, mobilidade são três coisas. Mobilidade é organizar o investimento público, distribuí-lo melhor no território, é organizar o investimento privado, não deixar a especulação imobiliária ditar as regras da cidade, é a cidade ditar as regras de como pode ser a expansão imobiliária, para não gerar externalidades que sejam negativas do ponto de vista de bem-estar, e fazer uma reforma viária, que é a reforma que está sendo feita em São Paulo. E, para quem lembra dos desafios da reforma agrária no Brasil, né, que hoje não se fala tanto, mas já se falou muito da reforma agrária no Brasil.
eu digo para vocês sem medo de errar, no Brasil, o problema, a reforma viária se tornou mais difícil de fazer do que a reforma agrária. A disputa pelo espaço na cidade ficou tão grande que nós hoje estamos uma coisa que deveria ser naturalizada, né? Isso não significa dizer isenta de crítica, né? Porque não é disso que se trata. O projeto pode ser submetido à crítica, mas conceitualmente falando, essas medidas que estão sendo tomadas não são mais discutidas em nenhum lugar civilizado. Na verdade, o que é discutido é o que impede a cidade de fazer o que precisa ser feito. E são essas forças, às vezes, conservadoras que misturam aspectos ideológicos com gestão, com boa gestão do espaço público. Então, eu acho que é disso que a gente tem que tratar, até para não deixar ter retrocesso, né, desse ponto de vista na cidade, né? Porque a cultura também está se apropriando dos espaços públicos de uma maneira inédita na cidade. Os artistas de rua estão se apropriando do espaço público, o carnaval de rua, os músicos de rua. A cidade está vivendo uma nova configuração em função dessa reeducação do olhar. Então, na minha opinião, nós temos que avançar nessa direção e não admitir retrocesso, né, de um olhar acanhado, de uma cidade que vai se encolhendo, vai se ficando mais insegura. Eu vou terminar dando um outro exemplo de mobilidade que às vezes as pessoas não percebem que tem a ver com mobilidade. Olha o que eu vou dizer. Nós estamos trocando, começando pelos bairros mais pobres, a iluminação pública por LED. Sabe qual que é o maior impacto da troca da luz por LED? Mobilidade. As pessoas não saem de casa à noite em alguns bairros da cidade. As pessoas não se sentem seguras. Então, trabalhar a mobilidade é trabalhar muito mais do que a gente está imaginando à primeira vista. Iluminar um bairro pobre, inseguro, significa dar às pessoas que às vezes só tem a meia hora da noite, 1h da noite, condição de se deslocar e aproveitar a cidade. É muito difícil convencer uma criança ou uma mulher a andar pelos becos e vilas aí da cidade, nos bairros periféricos. A partir do momento que você ilumina, e eu acho que vale a pena essa visita aos bairros que já estão iluminados, a gente terminou de iluminar Heliópolis, essa semana que vem terminamos Brasilândia. O que você vê? Você vê outra postura dentro da cidade. O espaço é republicizado, vamos dizer assim. Ele era um espaço privado, porque na escuridão só uns poucos se apropriam, né? Em geral usando o medo para que isso aconteça, e quando você joga a luz ali, o povo sai de casa, se apropria para jogar bola, para conversar comigo, para namorar, para usar a praça, e assim por diante. Quando você faz um Wi-Fi, nós temos 120 praças Wi-Fi na cidade, né? Essas 120 praças é uma por distrito. O que você está dizendo com isso? Vem para a praça. Você não tem dinheiro para pagar a internet, que o crédito está caro, usa aqui. Usa coletivamente. Então, tudo isso é mobilidade. Tudo isso é uma forma de compreender o direito de ir e vir, o direito de usufruir da cidade, né? E eu acho que isso está em jogo, isso está em disputa, e, na verdade, vai se travar um debate importante na cidade de São Paulo sobre os rumos que ela tem que tomar, né? E eu acho que o plano diretor, que é um plano que tem vigência até 2030, dá um norte do que é uma cidade mais acolhedora, mais humana, para que nós possamos viver na diversidade, em paz e melhor. Vou ficar por aqui. Muito obrigado.